Olá, olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre adolescência e puberdade. Iremos falar sobre esse período de fase da vida e também desse período de transformação que ocorre com o nosso corpo humano. Então, iremos iniciar falando um pouco sobre a adolescência. A adolescência, que é uma fase da vida em que acontecem muitas mudanças. Na adolescência, em que ocorre, é o período em que ocorre, né, o processo de amadurecimento biológico, né? Quando falo biológico, eu estou falando da fase do organismo, e psicológico, que acontece nas alterações do nosso psicológico, do nosso pensamento, das nossas emoções, e também sexual, que são as transformações que ocorrerão, né, nas partes relacionadas às partes sexuais do nosso, as partes responsáveis, né, pela atividade sexual do nosso corpo, e também social, né? Questões sociais entram muito aí na adolescência. A fase da adolescência inclui diversos aspectos que serão vivenciados por uma pessoa, como por exemplo alguns aspectos, né, que são vivenciados por uma pessoa na adolescência. Estão aí incluídos as mudanças físicas marcantes relacionadas ao amadurecimento sexual do indivíduo. Então, ele sofre algumas mudanças físicas que marcam esse período. Também é um período de desenvolvimento de novas responsabilidades, né? Agora ele vai assumir algumas responsabilidades em que na infância ele não tinha. Também é um período de estabelecer relações de grupo, né? Deixar o isolamento, agora se estabelecer melhor com outras pessoas. Também construção de valores pessoais relacionados ao seu ambiente pessoal. Agora ele vai poder se expressar, emitir a sua opinião. É justamente nesse período de adolescência onde o ser humano ele consegue aí absorver bastante coisa, né? Aprender bastante coisa e construir o seu ponto de vista. Adolescência e puberdade. A adolescência ela engloba a segunda década da vida, né? Nós temos a infância, que é de 0 até 10 anos, e a adolescência, que vai de 10 aos 20 anos de idade. Então é uma década, 10 anos. A adolescência ela engloba dois processos que são distintos, mas que se sobrepõem, que é a puberdade e a adolescência. Ocorre dos dois, né, ocorrerem no mesmo período, mas acontece que são dois eventos distintos. Primeiro porque a puberdade é o nome que é dado à fase em que ocorrem as mudanças, que são mudanças físicas, que geram um amadurecimento sexual que é consequente, né, e que torna a pessoa biologicamente pronta para se reproduzir. Então, no homem quanto na mulher, durante esse período da puberdade, que é um período marcado aí pela produção de hormônios, e esses hormônios vão produzir alterações no corpo, e também nesse período também é que vai ocorrer a adolescência. A adolescência é o nome que se dá a todas as mudanças sociais, as psíquicas e as emocionais, que se referem às pessoas que estão na segunda década da nossa vida. Então, a fase da adolescência você não pensa mais como na infância, né? Você sente a necessidade agora de se inserir com um grupo, de falar, né? de fazer algo, né? Então é nesse período que algumas emoções são desenvolvidas e afloradas. Então a adolescência é o nome que se dá a todas as mudanças sociais, psíquicas e emocionais que se referem às pessoas que estão na segunda década da vida. A adolescência busca uma independência emocional e também econômica em relação aos pais. Então, nesse período também que a criança já vai desenvolvendo aí
e querendo viver a sua independência. Basicamente porque a partir dos 18 anos de idade o indivíduo já se torna uma pessoa que tem a maioridade, então ele tem maiores responsabilidades. Então, como a adolescência vai até os 20 anos, o indivíduo também nesse período já entra aí no estágio de independência econômica, né, e financeira em relação aos seus pais. Quer ter as suas próprias coisas, quer ter seu próprio negócio, quer vestir as suas roupas, né? Então, é nessa fase que vai acontecer tudo isso. Então, as mudanças físicas e consequentemente o amadurecimento do corpo se dão de forma diferente para os meninos e para as meninas. Então vai acontecer algumas alterações no corpo dos meninos e vai ocorrer uma outra tipo de alteração no corpo das meninas. Veremos a seguir o que acontece no corpo dos meninos no início da puberdade. É uma pergunta. No início da puberdade, que ocorre por volta dos 10 anos, né, o hipotálamo, que é uma glândula que está lá no nosso encéfalo, né, vizinho ali da parte mesmo na parte central do nosso encéfalo, o hipotálamo, ele libera um hormônio. Esse hormônio ele vai para uma outra glândula menor, chamada hipófise, né? Existe aí uma sinapse, né, de hormônios, uma glândula ativando uma outra glândula, que também estão no nosso cérebro. E ali são liberados hormônios que irão ativar a produção da testosterona nos testículos. Então, o hipotálamo ele manda uma informação por meio de hormônios para a hipófise, e a hipófise manda uma outra informação para os testículos masculinos, né, para produzir, enviando certos, né, para produzir certos tipos de hormônios, né, que é a testosterona, né, no caso dos homens. Essa testosterona irão ser produzida ali nos testículos. Então, né, resumindo aqui, né, o hipotálamo ele vai ser ativado, estimulando a produção de hormônios que irá ativar também a hipófise. A hipófise irá também estimular a produção do hormônio testosterona lá nos testículos masculinos. Então, até essa testosterona que é produzida pelos testículos masculinos, ele provoca o aumento da cartilagem da laringe, né, que é essa parte aqui que a gente chama aqui de garganta, né, essa parte aqui mais ou menos aqui. Então, pelo aumento dessa cartilagem da laringe, onde se encontram as cordas vocais, vai ocorrer o quê? Uma mudança na alteração da voz. A voz do homem vai ficar mais grossa, mais grave. O tom vai ficar mais grosso, né, mais grave. A voz do homem vai ficar mais rouca do que a voz da mulher. Então é nesse período aí de puberdade que acontece isso. Por causa do quê? Por causa da liberação deste hormônio chamado testosterona, que é o hormônio masculino. Estimulado pela testosterona, os folículos pilosos, né, são estimulados também. Desta forma, os pelos começam a crescer. Os folículos pilosos são os folículos que dão origem aos pelos. Então, quando a testosterona está ativada no nosso corpo, ela também estimula a produção de pelos. E esses pelos começam a aparecer na região pubiana, né, nas regiões sexuais, na região das axilas, no abdômen, no peito, no rosto, né? Aí o adolescente, aí o homem, né? O menino já começa a criar barba, bigode, pelos na parte do abdômen, do peito, das pernas e etc. A testosterona também estimula a produção de glândulas sebáceas, né? Então, quando ela estimula as glândulas sebáceas, essas glândulas sebáceas, elas secretam a gordura natural da pele. As glândulas sebáceas, elas fazem o contato entre os pelos, né, do nosso corpo. Principalmente falando aqui deste estímulo nas glândulas sebáceas, eles podem ocasionar um acúmulo nos poros, né? Quando há muita secreção de glândulas sebáceas, de muita gordura, vai ocorrer um acúmulo entre os poros da pele. A nossa pele possui poros.
Então, essa gordura que é acumulada nos poros, ela serve de alimento para as bactérias. O que vai acontecer? Vai gerar inflamação nesses pontos aí, é o que nós chamamos de espinhas. Então, é por isso que nesse período de adolescência, vocês, né, os adolescentes, começam a aparecer espinhas na pele, ou que é chamado também de acne. O corpo ganha mais massa muscular, né? E sofre também uma baixa nas reservas de gordura. Começa a ver um emagrecimento também, né? Uma perda de gordura. Por causa do desenvolvimento, que existe também bastante energia. Com o início do desenvolvimento dos testículos, o pênis inicia seu crescimento. Então, o menino tem, né? Aí inicia o seu crescimento do seu órgão genital. Não há uma fase exata ou um período determinado. Cada garoto terá seu desenvolvimento de acordo com o seu organismo. Então não existe uma fase exata ou um período determinado. Mas cada garoto vai iniciar esse desenvolvimento, né, de acordo com o seu organismo. As glândulas sudoríparas passam também a secretar quantidade de suor. As glândulas sudoríparas aqui abaixo das axilas principalmente, começam a secretar a quantidade mais elevada de suor, que é um alimento para as bactérias. Elas se proliferam, né, na região das axilas, dos pés, e esses odores, né, é devido ali às bactérias, né, a produção ali de gases produzidos pelas bactérias ao se alimentarem aí desse suor do nosso corpo, que está ali, pode estar nas axilas, pode estar em qualquer outro lugar do nosso corpo. Se a gente não tiver higiene, então vai começar a produzir esses odores. Então, na adolescência, o crescimento médio passa de 12 centímetros por ano. Cada ano você cresce 12 centímetros. Isso é em média. Sendo que essa altura média é variável. Vamos falar. De 9 a 10 anos, tem um crescimento aí. De 11 a 12 anos, cresceu 6 centímetros. De 13 a 14, cresceu mais 12 centímetros, né? 15 a 16 mais 12, 17 a 20 mais 12 centímetros. Então vai crescendo aí 12 centímetros. O que acontece no corpo das meninas no início da puberdade? Vai acontecer também algumas alterações. E essas alterações ocorrem por volta dos 8 a 10 anos, ou podendo ser também mais tardio. Da mesma forma, o hipotálamo, que está lá localizado no cérebro, vai liberar um hormônio que vai ir até a hipófise. A hipófise também vai, que é outra glândula, ela vai liberar ali outros hormônios que irão ativar o que? A produção de estrogênio e de progesterona lá nos ovários, lá no ovário feminino. Né? Que tudo o que acontece no nosso corpo é produzido, né, estimulado pelo nosso cérebro. O nosso cérebro é quem comanda todas as ações do nosso corpo. Então é um comando que o nosso cérebro ativa e vai produzir esse hormônio lá no ovário. Então vamos ver o que acontece. Então, quando a produção desses hormônios são ativados, progesterona e estrógeno, vai ocorrer a menstruação. E a menstruação ela ocorre no início da puberdade. Ela pode ser irregular ou ter diferentes fluxos, né? Pois o hipotálamo e a hipófise dos ovários ainda não estão, podem até não estar amadurecidos ainda, né? O corpo da menina, ela começa a tomar contornos de mulher. Nesse período em que o aumento de progesterona e estrógeno estão ativados, começa a tomar contorno de mulher. Aí é o que vai acontecer. Na presença do estrógeno, a célula do tecido adiposo nas nádegas, né, vão aumentar, e na barriga também. E vai começar a crescer e se multiplicar. Esses depósitos de tecido adiposo, que acumulam gordura, né, variam para cada organismo. Tem mulher que vai desenvolver e outras não, pouco ou muito. A testosterona, ela estimula, que é a progesterona, estimula as glândulas sebáceas, né? No caso dos meninos é testosterona, das meninas é progesterona. As meninas não têm testosterona, as meninas têm progesterona. Então a testosterona estimula também a produção de glândulas sebáceas, que vai ocorrer o aparecimento de espinhas, né? Por causa das bactérias que se alimentam ali dessa gordura que é acumulada entre os poros. E também, por meio da testosterona, né,
vai ocorrer o quê? Vai começar a ser quando a testosterona começa a ser quando a progesterona começa a ser liberada pelas glândulas suprarrenais e ovários, inicia-se o aparecimento de pelos em determinadas partes do corpo, né? Axilas, né? Algumas partes do corpo vai começar a aparecer pelo, não tanto quanto os homens, as mulheres não vão crescer barba, né? Desenvolver barba como os homens, né? Mas as axilas e algumas outras partes pubianas, né? Vai sim nascer pelos. O verdadeiro primeiro sinal do início da puberdade é o surgimento do broto mamário. Os seios vão começar agora a crescer. Agora quem vai estimular o crescimento dos seios é o estrogênio. Esse é um outro hormônio feminino. Ele estimula a produção o desenvolvimento dos seios. E o início em geral entre 8 a 10 anos, novamente. Então, durante esta fase também as glândulas sudoríparas passam a secretar uma maior quantidade de suor, que é um alimento rico para as bactérias, elas se proliferam e por isso nós sentimos esses odores, né? Esse cheiro, mau cheiro. Então, da mesma forma, a menina vai crescendo, né? Não tanto quanto o homem, mas a menina também no início da puberdade ela vai crescendo de 6 a 8 centímetros por ano. E, pessoal, até aqui, até a próxima, que na próxima aula nós podemos falar mais um pouco, né, dando continuidade. Agora nós iremos fazer alguns exercícios relacionados àquilo que aqui estudamos.